Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Exaltado para sempre é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Engrandecido para sempre seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, por isso nós estamos aqui nesta noite. A Ele rendemos graças, a Ele rendemos glória para sempre. A paz do Senhor, irmãos. Nós damos graças de podermos estar aqui mais uma vez para nós ouvirmos a palavra de Deus. Então, quero convidar os irmãos. Semana passada nós abrimos as nossas Bíblias em primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. E hoje nós vamos abrir novamente em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo fala sobre os dons espirituais nesses 31 versículos. Como nós paramos no versículo de número 11, semana passada falamos do 1 ao 11, agora nós vamos do 12 ao 31. Primeira carta aos Coríntios 12, versículos 12 ao versículo de número 31. Capítulo 12, versículo 12. Vamos ler. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Oremos. Ó Deus, nós glorificamos o teu santo nome mais uma vez, elevando as nossas vozes, os nossos pensamentos, todo o nosso ser, nós colocamos hoje diante da sua presença. Deixamos as nossas casas para estar na casa do Senhor, para te adorar, para louvar o teu nome,
para ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Portanto, Senhor, nós continuamos pedindo misericórdia, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós e nos ajude, e nos abençoe, nos fortaleça, para que compreendamos cada vez mais a sua palavra e possamos fazer cada vez melhor a sua obra com dedicação, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Por isso nós te damos graças de poder estar aqui conosco nesta noite. Fala aos nossos corações, assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja e os dons do Espírito, parte 2. Como eu disse para os irmãos, semana passada nós falamos acerca dos dons espirituais, do versículo 1 ao versículo de número 12, e nós vemos ali a necessidade que Paulo teve de falar para os irmãos, para que eles não fossem ignorantes acerca dos dons espirituais, devido aos problemas e às confusões que os irmãos em Corinto estavam tendo, por não saberem usar estes dons, até mesmo ao ponto de chamarem, no meio daquele culto frenético deles, chamarem até mesmo Jesus de anátema. Paulo então entra com o capítulo 12, escrevendo para os irmãos em Corinto, explicando para eles que não é bem assim, que eles precisam aprender sobre os dons espirituais, como usá-los e como eles devem se manifestar na igreja. Paulo então explica para eles a primeira parte, mostrando para eles os diversos dons que existem na igreja, e ele agora, a partir do versículo 12, ele vai começar então a fazer uma metáfora, usando o corpo humano, para explicar como que o corpo de Cristo deve funcionar. Como que esta igreja, que é o corpo de Cristo, ela deve funcionar, honrando uns aos outros, colocando cada um dentro da sua posição, dentro do seu lugar, como Deus assim o colocou. A partir do versículo 12, nós vamos entender que Paulo vai dizer que só existe um único corpo. Não é 2 corpos, não tem 3 corpos. A igreja de Cristo, ela tem um único corpo. Ela pode ser aqui no Vale Encantado, ela pode ser fora de Vale Encantado, ela pode ser em qualquer parte do mundo, mas a igreja universal, a igreja invisível, a igreja de Cristo é um único corpo. Nós podemos até mesmo sair daqui do Brasil e lá na Suíça, em qualquer outro país fora do Brasil, falam as línguas na China, as línguas mais difíceis, mas se nós entrarmos dentro da igreja fiel, uma igreja verdadeira, que louva o Senhor, nós vamos entender e sentir pelo Espírito que ali tem um único corpo, e é o corpo de Cristo, e é um só corpo. Deus não tem 2 igrejas, não tem 3 igrejas na terra. Paulo então ele começa no versículo de número 12 falando, um corpo com muitos membros. Então ele fala, olha, por quê? A partir do versículo 12, ele está explicando o porquê do que ele falou até o versículo 11. Então ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo sendo muitos, assim são um só corpo, assim é Cristo também. Quando ele fala é Cristo também, ele quer dizer, assim é o corpo de Cristo também. Então ele vai entrar com a metáfora, irmãos, mostrando o corpo humano, como que o corpo humano funciona. Na verdade, o apóstolo Paulo, a preocupação dele aqui é com a unidade da igreja e com a diversidade de dons que estão envolvidos dentro desta unidade. Apesar que a igreja é una, é necessária a unidade no corpo, mas dentro desse corpo tem a diversidade de dons para o bom andamento deste corpo. Ele começa então explicando através de uma ilustração para mostrar da igreja como o corpo de Cristo. Paulo, em outras passagens, antes
de chegar até o capítulo 12, ele já havia falado e mostrado que o corpo de Cristo era representado pelo pão. Em outras passagens, Paulo fala que o corpo de Cristo é um edifício, em outra passagem ele fala que o corpo de Cristo é uma lavoura, mas aqui no capítulo 10 mesmo, no versículo de número 17, Paulo diz o seguinte: porque nós, a igreja sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E no capítulo 11, no versículo de número 29, quando Paulo vai explicar sobre a ceia, ele também usa a mesma metáfora, explicando que o corpo é um só. Ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ele está explicando que o corpo de Jesus Cristo é um só, e como se fosse um pão, como ele está simbolizando, fazendo uma metáfora para explicar o corpo de Cristo. Paulo quer mostrar aos coríntios que o corpo é um só. Eles não compreendem por causa da divisão, por causa do problema de divisão dentro deles. Paulo quer mostrar que, apesar da diversidade, vocês é um só corpo. Eu tenho que explicar isso para vocês, e eles precisavam aprender sobre essa necessidade de entender que é só um corpo, e que esse mesmo corpo, sendo um, tem muitos membros. É semelhante ao corpo humano, ele vai dizer, né? Então, apesar da preocupação de Paulo com a unidade deles, ele precisa ensinar que esta unidade, ela está vinculada também à diversidade. Então a preocupação dele é mostrar isso para os irmãos em Corintos. Então no versículo 13 ele diz, Paulo continua falando: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. E no versículo 14 ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então ele quer dizer, olha, não importa, o corpo é um só. Aqui não importa se é judeu, se você é grego, se você é gentio, se você aqui é um escravo, se você é livre. Nós todos fomos batizados em um corpo. Nós todos. Não faz distinção. Paulo não está fazendo distinção, porque o corpo de Cristo não pode haver distinção, porque ele é negro, ou porque ele é escravo, porque ele é livre, porque ele é judeu, porque é gentio. Todos, Paulo fala, todos fomos entrado aqui em um só corpo. Os coríntios tinham experiência com o Espírito, irmãos. Então mesmo Paulo, que apresentou essa anterior diversidade de dons, Paulo está explicando para ele: esses dons que vocês têm, esses dons que vocês dizem estão sendo usados, é este mesmo Espírito que batizou todos em um só. Então quem batiza aqui, irmãos, é o Espírito Santo, quem batiza o novo membro ao corpo de Cristo. Muitos aqui às vezes alegam, alguns teólogos querem dizer aqui, que ele está se referindo ao batismo nas águas, mas o contexto não está falando de batismo nas águas. E também aqui, ele não está falando de batismo no Espírito, porque aqui, quem batiza é o Espírito que pega a pessoa que foi regenerada e imerge ela no corpo. É o Espírito que batiza no corpo. Jesus é ele que batiza o crente no Espírito Santo, e o Espírito Santo é que batiza o crente no corpo. Isso é uma obra una e exclusiva do Espírito Santo. Paulo então ele usa essa expressão: todos nós fomos batizados, todos temos bebido de um mesmo Espírito,
Isso está se referindo à conversão. O mundo, o cristão, a pessoa que ainda não se converteu, está lá fora no mundo, ainda não aceitou a Cristo. Quando ele aceita Jesus, que ele é convencido pelo Espírito dos seus pecados, e que ele vem para Jesus Cristo, o Espírito Santo imerge, coloca ele no corpo de Cristo. Ele passa a fazer também parte dos membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui não tem judeu, como eu disse, não tem quem é rico, quem é pobre. Por que Paulo fala isso? Por causa do problema interno de dentro da igreja de Corinto. Eles faziam divisões, e estavam fazendo essa separação. Então Paulo fala, aqui não tem esse negócio. Aqui não importa. Por isso que dentro da igreja do Senhor, irmãos, pode ser milionário, pode ser as pessoas mais importantes desta terra, deste mundo, e que se converte, precisa sentar nas cadeiras da igreja, precisa aprender quem é o Senhor Jesus, precisa sentar nas cadeiras da escola bíblica dominical, porque para Deus, irmãos, Deus não olha essas coisas, se a pessoa é muito culta, se a pessoa tem muito dinheiro, ou se a pessoa veio lá de baixo como mendigo e aceitou Jesus. O que importa para Deus é que ele é uma nova criatura em Cristo Jesus, e o Espírito Santo coloca ele no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele explica no versículo 14 mais uma vez, que o corpo não é um só membro, ainda que seja um único corpo, ele não é constituído de uma única parte, mas de muitos. Assim também ele está fazendo essa metáfora em relação ao corpo humano. Toda essa analogia de Paulo aqui, toda essa comparação de Paulo aqui, ele está se referindo ao corpo humano, para apresentar como funciona o corpo de Cristo. Ele vai mostrar a partir do versículo 15 agora, irmãos, até o versículo de número 26, que a diversidade, ela é essencial para um corpo saudável. Imagine se não houvesse a diversidade no nosso corpo. Então, para o nosso corpo ser saudável, o corpo humano, ele precisa ser diverso. O corpo de Cristo também, a igreja, para que ela possa ser saudável, há necessidade dela ter a diversidade. E essa diversidade, irmãos, é que vai fazer o corpo ser saudável. Vai fazer o corpo andar, vai fazer o corpo continuar, vai fazer o corpo trabalhar por causa da diversidade. O problema de alguns irmãos em Corinto é que uns se achavam que eram menosprezados por causa dos dons que ele tinham. Então veja o versículo de número 15 e o versículo de número 16. O versículo 15: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja, irmãos, que alguns em Coríntios começaram a avaliar os dons, dando importância aos dons públicos, ou aos dons que tinham mais destaques, destaques. E quem sabe, pelo contexto, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, alguns valorizavam demais a língua estranha, os dons de profecia, ou a interpretação das línguas, porque havia mais destaques neste dons, se destacavam mais. Então Paulo fez das partes do corpo, como se fosse aqui agora uma pessoa falando. Ele vai fazer a analogia aqui agora, como se as pessoas estivessem falando. Então, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ora, ele não estava satisfeito porque ele era um pé. Ele não estava satisfeito com aquele tipo de dom que ele tinha dentro da igreja. Ele não estava satisfeito porque tinha aquele dom dentro do corpo de Cristo. Ele falou, olha, se não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Sim, você não vai deixar de ser parte do seu corpo da mesma forma. Então eles estavam reclamando dos dons
que receberam, da forma como eles receberam. Se a orelha disser, eu porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo, não estavam satisfeitos, e cada um é o que é no corpo da igreja, no corpo de Cristo. Se for diferente, irmãos, pode causar danos, porque nós vamos aprender aqui que é Deus que elabora os dons e os membros dentro do corpo de Cristo, e nós vamos ver a importância deles. Alguns estavam reclamando, alguns não estavam satisfeitos dentro da igreja, e havia até mesmo invejas, ciúmes, e outros até mesmo que não tinham recebido certos dons, estavam reclamando, porque dentro da igreja estava acontecendo esse tipo de divisão. Então, Paulo vai mostrar para eles que Deus assim colocou como quis. Veja o versículo 17 e o versículo 18. Ele diz, Paulo fala, se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Paulo está fazendo algumas perguntas retóricas. Explica que todo corpo reduzido apenas a um membro seria grotesco e ridículo. Isso que Paulo está explicando para eles. Olha, e se todo o corpo fosse o olho? Imagine, irmãos, se todo o nosso corpo fosse um olho, Paulo está dizendo. Imagine um olho andando na rua, que coisa grotesca que não seria. Imagine só um pé, todo o nosso corpo fosse só um pé. Ou se todo o nosso corpo fosse somente um nariz. E ele está dizendo isso, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? É uma pergunta retórica, né? Que é fácil de dar resposta. E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Ele explica no 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, ou seja, é Deus quem coloca os membros no corpo, cada um na sua posição. Assim como Deus fez o corpo humano, como ele é, da cabeça até os pés, assim também é o corpo de Cristo, que funciona desta maneira. E a única forma para que este corpo possa andar, funcionar corretamente, é se ele for todo organizado como Deus assim colocou. Então, o corpo reduzido vai ser um monstro andando pela rua, Paulo está dizendo isso. Nisso, todos os membros do corpo, irmãos, são necessários ao corpo. Todos os membros do corpo. Essa diversificação dos dons não são por acaso. Deus colocou dessa forma como lhe agradou. A igreja, o corpo de Cristo, ela é feita na terra não para nos satisfazer. Os dons que nós recebemos na igreja não é para nós se intitular, mas é para glorificar a Deus, para a edificação da igreja e para que as pessoas que estão lá fora possam se converter e vir ao conhecimento do Evangelho, assim como você chegou ao conhecimento. Se a igreja não fosse organizada, se o templo, se o corpo de Cristo não fosse organizado, nós não teríamos sido alcançados por causa da organização de Deus, aonde Deus colocou cada membro. Isso chegou até nós e fomos convencidos pelo Espírito que devemos fazer parte, inserido no corpo de Jesus Cristo. Ele explica assim, então, que Deus quis colocar assim. Não adianta você ficar reclamando, achando ruim. É Deus que fez assim. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E Paulo, então, continua novamente no versículo 19. Ele enfatiza novamente, versículo 19 e versículo 20. Leiamos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Veja que ele repete, irmãos. Paulo repete novamente, assim pois há muitos membros, mas um corpo. Veja que
Paulo, ele repete novamente, porque ele está preocupado, irmãos, com a diversidade e ao mesmo tempo com a unidade da igreja. Vocês observam que ele já fala isso no versículo 12 no início, ele fala isso no versículo 17, depois ele fala no versículo 19, e vai sempre explicando que um corpo é um só em diversas partes, né? Ou seja, todos têm algo, mas ninguém tem tudo. Ninguém tem tudo na casa de Deus. Deus repartiu particularmente como Ele quis, né? Esse corpo, se fosse dividido, seria certamente um monstro e não um corpo para assustar as pessoas. Então vejamos essa nítida preocupação de Paulo com essa diversidade do corpo. Ele coloca então a nossa identidade como indivíduos, irmãos, dentro do corpo. Assim nós somos identificados. Veja a sua importância dentro do corpo de Cristo. Nós vamos compreender, irmãos, que ninguém no corpo de Cristo, ninguém, do pastor ou qualquer irmão, ninguém é mais importante do que ninguém. Eu duvido que qualquer um de nós aqui vai pegar o nosso corpo, o seu corpo, e dizer: esse membro do meu corpo, eu não tenho, ele não tem importância para mim. Ninguém vai fazer isso. Paulo vai explicando isso gradativamente. Então ele vai mostrar que os membros necessitam e precisam um do outro. Os membros do corpo, assim como os membros do nosso corpo precisam um do outro, assim também ele vai mostrar agora do versículo 21 ao 26, que os membros necessitam de outro. Veja o versículo de número 21, acompanhe o versículo 21. Ele diz: e o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Ele apresenta, irmãos, novamente ele está personificando, ele está dando aos membros como se fossem pessoas falando, né? É uma metáfora que Paulo está usando. Ele apresenta os membros, ele apresenta que os membros não são superiores uns aos outros. Olha, vocês aqui não são. Paulo, ele parte da metáfora de cima para baixo. Ele parte da metáfora de cima para baixo. Veja bem que ele fala: o olho não pode dizer à mão, o olho está em cima, a mão está aqui. E depois ele diz não, o olho não pode dizer: mão, eu não tenho necessidade de ti. E ele ainda, e a cabeça, e nem ainda a cabeça aos pés: eu não tenho necessidade de vós, porque a cabeça está em cima e os pés estão lá embaixo. Então Paulo quer mostrar nessa metáfora aqui a importância que nós temos dos pés até a cabeça. Todos os membros do corpo são importantes, porque havia alguns irmãos na igreja que se consideravam que era da hierarquia e que eram superiores aos outros. Alguns eram superiores porque falavam em línguas estranhas demais. Tanto que Paulo vai falar posteriormente, depois fala: eu falo mais língua estranha do que todos vós. Então essa hierarquia aqui, eles achavam que podia viver sem alguns irmãos, porque o nível social era maior. Eles tinham tanta capacidade, tanto poder social, que alguns achavam: eu posso, não dependo de irmãos, eu não dependo daquela irmã, eu não dependo daquele irmão. Paulo está quebrando isso no meio da igreja em Corinto, que todos dependem de todos, que todos precisam de todos, que todos não têm tudo, mas que nós podemos ter um pouco de cada um. Todos são importantes na casa de Deus. E nessa analogia, parece que alguns falavam muito línguas estranhas. Imagine, eu vivi uma época, eu acho que algumas irmãs, igual tem irmã Estec também, muito tempo, né? Que é evangélica, tem a irmã Hermira também, é evangélica há muito tempo também, os irmãos aqui. Mas nós vivemos uma época, irmãos, em que hoje ainda tem, quem falava línguas estranhas parecia que era o próprio Deus que estava descendo, sabe?
E havia dentro da igreja uma confusão muito grande, porque alguns achavam, olha, poxa, eu não falo em línguas estranhas, e fulano fala. Poxa, eu não falo em línguas, e ciclano fala. E isso trouxe muito problema dentro das igrejas, irmãos, porque os pastores não ensinaram que isso não é tão importante, que ele não é menos importante do que aquele que fala em línguas. Estávamos evangelizando um rapaz ontem, eu e a Vani, e ele falou assim, eu não falo em línguas, eu estou desviado, porque eu não falo em línguas? Eu falei, qual a importância de você falar em línguas, de você estar desviado? Porque aprenderam errado, e nós vamos aprender aqui com Paulo, irmãos, que todos são importantes na casa de Deus, no corpo de Cristo. Tanto que mais para frente, Paulo vai falar um capítulo inteiro sobre essas questões de língua estranha. E Paulo já havia falado sobre esta suposta superioridade dentro da igreja de Corinto, porque lembra, irmãos, quando Paulo vai explicar em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, que estava acontecendo na ceia do Senhor? Naquela época, irmãos, na hora da ceia, igual nós fazemos aqui no Junta Prato, no nosso momento de oração, eles levavam os alimentos de casa. Mas o que os ricos faziam? Aqueles alimentos melhores que eles faziam, colocavam nos cantos, nos melhores lugares lá, e os ricos na igreja de Corinto comiam na frente, que sobejava, dava os irmãos. Por isso Paulo fala, esperai uns pelos outros, quando vocês ajuntais para comer. E eles se separavam dos irmãos mais simples e mais humildes. Então o espírito da arrogância era muito forte dentro das igrejas, fazendo uma separação de membros com membros. E Paulo explica aqui que todos são iguais perante ao Senhor. No versículo 22 ao versículo 24, Paulo se aprofunda na questão. Ele continua então falando com mais profundidade. Versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Veja que ele está aprofundando a questão ainda da necessidade de um depender do outro, ou seja, aquele de vida social melhor, achar que pode tocar a vida sem o outro membro do corpo, né? Paulo fala sobre a importância de todos, e ele diz, aqueles que parecem ser os mais fracos. Ele diz, aquele que parece ser os mais fracos, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, a aparência enganam, aparentemente parece que são os mais fracos, mas eles não são os mais fracos. Paulo menciona partes do corpo que parecem ser menos honrosas, e a este damos muito mais honra. Aquele corpo, aquela parte do seu corpo que parece que não tem mais honra, é as partes que você dá mais honra. As partes íntimas parece que a gente não dá tanto honras para elas, mas que são as mais honradas, são elas, porque nós as vestimos, compramos peças interior para elas, nós não queremos que fiquem expostas, acabam que elas sejam mais honrosas, e a Bíblia fala que ela precisa de decoro, são as menos decorosas, mas são a parte do corpo que mais nós honramos. E as partes que muitas das vezes nós achamos que não necessita dela, são as partes que mais às vezes enfeitamos, as que estão mais expostas. Então Paulo quer dizer, mostrando isso aqui, sobre a necessidade de todos serem iguais, né? Serem iguais. Imagine o coração, o fígado, o rins, essas partes do corpo que são internas, que não são reconhecidas, que não são conhecidas. O fígado, segundo a medicina, ela tem mais de 200 funções. O fígado. Então são partes do nosso corpo que são internas, e nós às vezes não damos tanto honra, mas exteriormente são a que nós damos mais honra. Paulo está explicando isso aqui.
Então, as que não aparecem são mais essenciais à vida, aquelas que não aparecem. O objetivo final de Deus é para que não haja divisão no corpo. Esse é o objetivo final. Então, para que não haja divisão no corpo, Deus já colocou assim, desta maneira. Observe que as nossas mãos, ela ajuda você a lavar o rosto. Ela penteia o seu cabelo. Imagine você sem as mãos. Só a cabeça. Você não tem cabeça, só o corpo. Tira um dedo do pé para você ver que você já não vai ter tanta mais habilidade. Existem uns malucos hoje aí, irmãos, que eles arrancam esses dedos. Tem um cara que já arrancou esses dois, fica com o dedo assim. A nossa habilidade de pegar as coisas com as mãos, Deus já fez com 5 dedos. Então toda essa estrutura que nós temos, Paulo joga isso para dentro do corpo da igreja, pela necessidade de nós entendermos uns aos outros. E ele fala então aqui no versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Os membros vão cuidar uns dos outros, ter zelo um para com o outro. E no versículo 26 ele detalha melhor ainda, ele fala, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Assim é o nosso corpo também. Assim também deve ser dentro da casa de Deus. Assim deve ser dentro da casa de Deus. Adoeceu, vamos adoecer junto, vamos sofrer junto com ele. Ele foi honrado, vamos honrar ele também, assim como ele foi honrado, porque cada um foi colocado dentro do seu devido lugar. Imagine se na igreja todos fossem presbíteros, dentro da igreja todos fossem pastor. Um foi chamado para ser presbítero, outro foi chamado para cantar, outro foi chamado para dar aula. Imagina uma igreja em que as crianças não são ensinadas. Olha como que toda particularidade de cada um dentro da igreja é funcional e é importante para a igreja. Então nós precisamos entender para que fomos chamados. Um foi chamado para cantar, para louvar. Outro foi chamado para ensinar, para ministrar. Outro foi chamado para coordenar. Todos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, têm essa função para que a igreja possa andar firme, irmãos. Todos. Tem um pastor que ele disse que tinha um novo convertido na igreja. Ele era muito grandalhão, todo desajeitado, e ele não sabia falar muito direito, muito grande, quase uns 2 metros de altura. E aquele pastor, aquele irmão falava meio gago, e a vontade dele era de estar fazendo a obra de Deus. E um dia anterior choveu muito, mas muito mesmo, e o pastor tinha uma visita para fazer isso no interior, e era a pé que tinha que fazer aquela caminhada. E o pastor, então esse irmão chegou para o pastor e falou: pastor, deixa eu ir fazer a visita com o senhor. Não, ele era muito desajeitado, chegava na casa dos outros lá, ia passar vergonha com o irmão, e ele disse: não, meu irmão, não pode não, porque é uma visita mais íntima, lá que eu vou visitar a família. Ô pastor, deixa eu ir, e o pastor falou que não, com vergonha de ele fazer vergonha lá, e o pastor saiu cedinho, 7 da manhã, só que ele foi para a casa do pastor e ficou esperando o pastor para fazer a visita, e ele foi de longe acompanhando o pastor. Quando o pastor tinha que atravessar o riozinho que tinha lá, a ponte tinha caído por causa da chuva, o pastor não pôde atravessar o rio, e aquele rio batia mais ou menos no peito assim do pastor, e dele de terno, como é que ele ia fazer aquela visita? Quando o pastor chegou na beira do rio, ele falou: o que eu vou fazer agora para atravessar? E ele estava seguindo o pastor. Ele chegou e falou: pastor, o que o senhor está fazendo na beira do rio? Não, a ponte caiu. O que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu estou te seguindo, pastor. Mas o que você está fazendo aqui? Não, é que a ponte caiu. Não tem problema não, pastor. Monta nas minhas costas aqui. Botou o pastor nas costas dele, atravessou o rio, e o pastor foi fazer a viagem dele. Olha a importância que tem cada um na casa de Deus. As coisas mais simples que é feita aqui na casa de Deus, ela tem grande importância para o Senhor. Todas as coisas aqui são importantes.
Paulo, então, ele continua, irmãos, o fato da diversidade de novo. Ele se preocupa. No versículo 27 ao versículo 31, Paulo torna a falar novamente. Ora, vós sois o corpo de Cristo, versículo 27, e seus membros em particular. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês são o corpo de Cristo. É de vocês que eu estou falando, o tempo todo estou falando de vocês. Então ele mostra que o corpo na sua diversidade, na unidade, é como Cristo. É o mesmo Cristo. Vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo está enfatizando mesmo na memória deles para eles aprenderem. No versículo 28, ele continua. E a uns, Paulo fala para eles, pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Entende que Paulo, ele dá ênfase em primeiro, ele fala das três pessoas, apóstolos, profetas e mestres, que Deus colocou. E por que ele fala apóstolos? Porque alguns irmãos em Coríntios rejeitavam a autoridade do apóstolo Paulo, rejeitavam os ensinos do apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, Deus é quem colocou aqui na igreja apóstolos, profetas e mestre. Fala de pessoas. Depois Paulo fala de dons novamente, e milagres e dons de curar, é Deus quem colocou aqui também. E ele fala, depois atos de serviço, socorros, ou seja, ajudas e governos que são orientações, é Deus quem colocou aqui também. Independente de você querer escolher alguma coisa, é Deus quem colocou essas coisas na casa dele. Então, os dons de língua aqui, irmão, não significa que fosse menos importante, porque a situação aqui era sobre os dons de línguas. Por isso, ele diz aqui no versículo 28, governos e variedades de línguas. Essa era a intenção. Paulo estava falando esse tempo todo para combater, em primeiro lugar, essa exaltação que estava acontecendo com eles. E Paulo então afirma no versículo 29, porventura são todos apóstolos? A mesma pergunta retórica, né? São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operam milagres na igreja? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas e interpretam todos? Veja que Paulo encerra então o 29, o versículo 30, falando, tem todos diversas línguas? Interpretam todos? Agora imagine que Paulo quer dizer, mas imagine uma igreja que só prega cura. Imagine uma igreja que todo mundo fala línguas estranhas, e é o que muitas vezes nós temos visto aí. É o dom mais especial que algumas igrejas acham que são, e até pastores malucos têm pregado aí, que o dom de línguas é a coisa mais importante da igreja. Quem disse isso? Todos membros do corpo é de extrema importância para Deus, para o desenvolvimento da igreja, para o bom andamento do corpo de Cristo. Então ele não está especificando que qual é melhor, qual que não é melhor, por isso que ele fala exatamente isso aqui. Paulo não tinha problema com línguas estranhas, porque ele falava em línguas, mas o problema era a exaltação deles. Então, toda a igreja, irmãos, precisa buscar para que os dons sejam manifestos nas nossas vidas, para que os dons sejam manifestos dentro da igreja, para o bom andamento de Cristo. E não adianta, às vezes, você querer fugir de um dom ou de uma responsabilidade que você tem, daquilo que você sente que Deus te chamou para fazer, porque é Deus quem colocou no seu coração. E não adianta o outro ficar pensando, eu queria fazer o que fulano faz, porque o que fulano faz você não vai fazer bem feito, mas o que você faz também ela não vai fazer bem feito. Cada um no seu lugar em que Deus colocou, e é de extrema importância para o reino de Deus, para nós entendermos, irmãos, como bom andamento da obra de Deus. Até Paulo fala aqui de socorros, de governos, ou seja, de ajudas. Quem tem o dom de ajudar, Paulo fala aqui, use isso com liberalidade. Tem pessoas que têm dom para liberar. Conheço homens piedosos, homens santos, que nunca falou língua estranha, poderia ter sido obreiro, mas não é porque não fala línguas estranhas. São os erros que muitas das vezes têm acontecido nas igrejas.
E há muitas igrejas que dão tão vazão para as línguas estranhas que parece que é a coisa mais importante. Não é as coisas mais importantes, todos são importantes. Paulo finaliza então no versículo de número 31, portanto procurai com zelo os melhores dons, os dons que mais edificam, os dons que vão edificar, os dons que vão ajudar. Não é aquilo que você vai se apresentar, e ele fala, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Paulo então mostra que existe um caminho mais excelente do que tudo isso. E aonde está esse caminho mais excelente? Qual é este caminho mais excelente? Ele vai explicar isso no capítulo 13. No capítulo 13 ele vai falar, o amor é o caminho mais excelente, porque todos esses dons, se ele forem ministrado com amor, isso vai ser a coisa mais excelente. Fazer para se apresentar, para mostrar que é melhor. Então nós devemos nos preocupar, irmãos, com a diversidade, com o cuidado mútuo do corpo, um se preocupar com o outro, ajudar o outro, ajudar em oração, não o corpo trazer contenda, trazer divisão, trazer fofoca, inveja, ficar preocupado se pode se aparecer mais, me aparecer menos, ou eu dou mais, ou eu dou menos. O corpo de Cristo, ele precisa andar para a glória de Deus, entender que somos todos iguais na casa de Deus. Deus não quer a diversidade de dons destruída para o corpo de Cristo. A diversidade é para o crescimento do corpo de Cristo. Então nós devemos o quê? Amar a todos e não reprimir ninguém dentro da casa de Deus, irmãos. Assim uma igreja cresce saudável. Assim uma igreja, ela com transparência para a glória de Deus. Os mais humildes se sentem mais à vontade, os mais simples se sentem mais à vontade. E aqueles que parecem ter mais boa aparência também se humilham para entender que precisa entrar pelo caminho da humildade e da simplicidade. Assim Cristo é glorificado, assim Deus é exaltado. E nós, mesmo assim, vamos caminhar saudavelmente, um amando aos outros, e o corpo de Cristo vai crescer sempre para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Deus, nós pedimos ao Senhor graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor ajuda do seu Espírito sobre as nossas vidas. Encaminhe, Senhor, o nosso coração. Encaminhe, Senhor, toda a nossa vida para a glória de seu nome. Para que a igreja possa ter bom andamento. Que nós não sejamos pedra de tropeço, Senhor, na tua obra. Mas que sejamos bênção para a glória do seu nome. Bênção uns para os outros. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode, Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Palavra abençoada, maravilhosa, e como nós aprendemos nessa noite, o intuito